Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gente fazer aquele vídeo, um dos mais aguardados do ano, eu diria, mas é a minha primeira vez aqui no YouTube. Fiz ele lá pro TikTok e pras outras redes. E a minha primeira vez trazendo pra cá, é um dos conteúdos que eu mais gosto e eu tô muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês no canal esse ano, que são os meus livros 5 estrelas e os meus livros favoritos do ano de 2025. Eu sempre costumo fazer essa divisão, livros favoritos e livros que foram 5 estrelas, mas não foram favoritos. Eu sempre faço assim porque eu acho que os livros favoritos, eles têm um temperinho, eles têm um gostinho a mais, eles têm uma coisa a mais que ficam na tua mente, tu fica pensando neles depois, tem vontade de fazer releitura, tu indica pra todo mundo. Os livros favoritos, eles são favoritos, eles têm um toque a mais. Mas eu também trouxe os que foram 5 estrelas e às vezes por causa disso aqui, eles não se tornaram favoritos. Às vezes eu não sei nem explicar pra vocês o que foi que faltou pra determinado livro ser favorito, tá? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês e da minha experiência, do que eu achei. Vou falar brevemente, vou apresentar para vocês todos os livros então. Eu vou começar então falando dos livros que foram 5 estrelas. Eles foram 8 livros e depois eu passo então para os favoritos. Começando com Steve Kavanaugh. Gente, Pactos Mortais não tinha como não ser 5 estrelas. E esse livro aqui, por causa disso aqui, ele não se tornou um dos favoritos. Inclusive, quando eu finalizei a leitura, eu até fiquei pensando, pô, mas será que ele não é mesmo um favorito? Mas eu acho que não. Eu acho que para um livro ser favorito, ele tem que ficar realmente na minha cabeça, me acompanhando ali por muito tempo, e talvez daqui a um tempo eu até possa mudar de ideia sobre ele. Mas no momento ele é um 5 estrelas. Aqui nós vamos ter a história de 2 mulheres que perderam as suas filhas, né? Elas foram assassinadas e são, assim, crimes brutais. E elas vão se encontrar, então, em um determinado dia, num grupo de apoio, vão criar ali um laço, uma amizade. Em seguida, então, elas vão começar a conversar sobre os crimes, sobre os sentimentos, e elas fazem, então, um pacto. Eu mato o assassino da tua filha e tu mata o assassino da minha filha. E aí elas vão começar, então, a colocar o plano em ação, fazer tudo funcionar. E, gente, isso é só a pontinha do iceberg. O negócio é extremamente profundo. A cada novo capítulo nós temos um gancho impressionante. Nós temos pontas, assim, que eu pensava, meu Deus, o autor nunca mais vai conseguir juntar essas pontas. Eu vou terminar o livro sem respostas. E não. Eu vou trazer uma resenha aqui para o YouTube em breve desse livro, porque eu preciso falar mais sobre ele com vocês. Ele é um daqueles livros que as reviravoltas começam já na metade do livro. E começou a me entregar uma sequência de plot twists, de segredos e de coisas que eu tava tipo, meu Deus. Outro livro que foi 5 estrelas, Pedra, Papel, Tesoura. Esse livro aqui eu panfletei super o ano inteiro nas outras redes sociais. Eu gosto muito da atmosfera, que a gente tem um casal que comemora mais de 10 anos, ou 10 anos eu acho, de casados, e eles vão para uma cabana no meio da neve, no meio do nada, e a gente tem outra pessoa narrando que está observando esse casal. Então a gente sabe que tem um perigo por ali, né, rondando aquele casal. Só que o detalhe é que esse casal, aparentemente, eles se odeiam. Eles não, nada mais está dando certo e eles estão tentando se reconectar. Só que eu não sei, né? É aquela coisa, sabe? O negócio já tá tudo desequilibrado, tu vai pro meio do nada tentar salvar uma coisa que tá afundando. Aqui a gente tem um final que para mim foi extremamente surpreendente e eu gostei muito de como que foi criado toda essa tensão e como que a autora conseguiu fazer essa jogada ali, esse plot twist final, como que ela conseguiu trocar de contexto tudo que a gente estava lendo até o momento. A Boa Mentira, outro thriller que eu li no início do ano e eu gostei muito. Aqui a gente tem um serial killer que está sequestrando e assassinando garotos, né, jovens, aí perto da casa dos 18, 19 anos, e os meninos, eles aparecem, então, assim, mutilados de uma forma horrível, e um desses meninos, ele consegue escapar e denuncia determinada pessoa, falando que ele é, né,
o culpado. E aí a gente tem o advogado de defesa dessa pessoa que foi acusado e que está preso, tentando provar a inocência, né, do seu cliente, e ele vai pedir ajuda para a doutora Gwen, que é uma psiquiatra, que ela é especialista em comportamentos agressivos. E ele quer a ajuda dela para eles conseguirem traçar ali um perfil, né, e comprovar que o cliente dele não é o verdadeiro serial killer e que a ameaça ainda está solta. Eu gosto muito desse livro, eu acho que ele traz, assim, um final incrível, ele traz uma narrativa incrível, eu me importei super com os personagens, e o que acontece no livro era algo que eu não estava imaginando e que eu acho que foi uma grande de uma aberração. Em seguida, Tudo em Família, do John Marrs. John Marrs era um autor que eu já acompanhava há muito tempo na gringa e eu estava mega ansiosa. Quando eu vi que a Dark Side iria trazer para nós Tudo em Família, eu corri já para garantir o meu. E, assim, aqui a gente tem um núcleo familiar todo desestruturado, tá? A gente tem uma família que tá toda quebrada, que nada ali dentro tá dando muito certo. E aí, os nossos dois personagens principais, então, eles compram uma casa para começar a reformar, para poder se mudar, porque eles vão ter um bebê. E eles descobrem algo no sótão dessa casa que apavora todo mundo. É uma coisa realmente muito chocante. E, gente, eu amei, foi incrível, tá? Esse livro aqui, eu super recomendei ele. Ele pode ter, sim, um quesinho um pouquinho previsível, mas vale muito, 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 muito a pena a leitura. Todas as boas pessoas daqui, esse livro aqui eu amo, panfletei em 2025 inteiro e vou seguir panfletando. Aqui a gente tem a história de uma jornalista que ela precisa voltar para sua cidade natal, onde está acontecendo alguns crimes envolvendo crianças. E esses crimes vai fazer ela se lembrar do crime da sua melhor amiga, que faleceu na infância com... Não lembro a idade dela, gente, faz tempo que eu li. Mas ela lembra do crime, do acontecido, e ela acha que aquela pessoa que cometeu o crime há mais de 20 anos é a mesma pessoa que está fazendo os novos crimes. Esse livro aqui, ele é baseado na história da Joan Bennett, de 1996. Então, ele é um livro que é ficcional, mas baseado em cima de um fato real. E é um caso que segue sem solução até hoje. E, para mim, a jogada de mestre é o final desse livro, quando tu percebe que o jeito que o livro acaba tem um porquê. Porque o caso segue sem solução até hoje. O caso verdadeiro. Eu amo muito, eu super recomendo para todo mundo. Agora eu vou mostrar para vocês os 3 últimos, que são 3 livros do Stephen King. É isso, gente. O que eu posso fazer? Começando com A Hora do Lobisomem. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, gente. Aqui a gente tem uma história super curta, de 150 páginas, onde a gente vai acompanhar um lobisomem que todo mês, na lua cheia, ele aparece ali para fazer uns ataques numa cidade. E o principal protagonista aqui que vai enfrentar as feras é um garotinho cadeirante. E King escrevendo crianças é sempre superior a tudo que vocês podem imaginar. Eu amo esse livro, eu recomendo praticamente para qualquer idade, porque ele não tem, assim, coisas muito pesadas, ele tem ilustrações no meio, é real uma história de lobisomem. Em seguida, nós temos Christine, que foi um livro que eu não esperava que eu daria 5 estrelas, sabia? Eu achava que ele ficaria ali num 3,5, 4, mas eu fui surpreendida, eu gostei muito da história da Christine, eu gostei muito do poder que ela tem, de como que ela domina, de como que ela é ciumenta, possessiva. Eu gostei do final do livro. Mas, assim, esse é um daqueles livros que eu gostei, que eu dei 5 estrelas, mas aos pouquinhos ele vai meio que se apagando da minha memória. E, por último, no 5 estrelas, 4 estações. Aqui a gente tem um livro de contos do Stephen King, são 4 contos. E são contos bem grandes, são praticamente novelas, onde nós vamos conhecer histórias mais humanas, elas não são tão sobrenaturais quanto os outros livros do King costumam ser. Os 4, 3 já foram adaptados e eu acho que é um dos melhores livros do autor. Bom, agora indo para os livros que foram, sim, favoritos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros também. 8 livros que, além de serem 5 estrelas, eles foram favoritos, que eu realmente gostei, que ficaram na minha cabeça, que estão na minha cabeça, e que eu amei amei a jornada deles.
Começando com A Espiã. Aqui a gente tem um livro de ex-agentes da CIA, todos aí 50, 60 a mais, que já estão aposentados, curtindo a paz da sua vida, até que um crime acontece na porta de uma dessas agentes e ela é obrigada, então, a voltar ativa ali para descobrir o que aconteceu e por que aconteceu na porta da casa dela, quem é que está caçando ela. Então é um livro que eu gosto muito, gente, porque ele tem toda essa questão ali dos protagonistas mais velhos, tem um toque especial, eu gostei muito. E esse livro aqui, ele é uma série, tem uma continuação, e tô esperando a Faro trazer para nós, porque com certeza eu vou estar lendo. Depois nós temos Colapso, do Roberto Denser. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li em 2025. E assim que eu fechei o livro, eu tinha certeza que ele seria 5 estrelas e favoritado. Aqui a gente tem uma distopia pós-apocalíptica que se passa no Brasil. É um cenário incrível que o Roberto Denser cria. Ele cria grupos que estão sobrevivendo, cada um à sua maneira, no que sobrou do Brasil, e em algum determinado momento eles vão se encontrar e vai ter ali uma explosão de tudo que é coisa. Esse livro ele é muito bom, eu indico para todo mundo. Ele é um livro um pouco mais forte, ele tem algumas cenas bem pesadas, mas é uma experiência única de leitura. Em seguida a gente vem pro thriller Casamento Perfeito. Esse aqui é um daqueles livros que eu não esperava que eu iria gostar tanto, porque eu vi alguns comentários de pessoas falando que foi previsível, que a pessoa não gostou, que tinha livros melhores. E aí, infelizmente, nesse nosso mundo literário, a gente acaba, né, indo um pouco pela opinião alheia. Só que eu sempre falo, e vou continuar falando, leia e tire as suas próprias conclusões para ter certeza se tu não vai gostar daquele livro. E foi o que aconteceu aqui. Eu li ele e eu amei. Amei, amei, amei. Eu li ele super rápido. Era uma leitura coletiva com o meu clube do livro e, assim, eu ultrapassei o cronograma porque eu estava extremamente viciada no livro. E eu super recomendo para todo mundo que gosta de um thriller bem viciante. Eu fui enganada até a última página. Gente, eu amo esse livro aqui, tá? Aqui a gente tem uma advogada, uma das melhores advogadas, que vai precisar defender o marido acusado de ter assassinado a sua amante na cama na cama da casa do casal. Então, assim, só a história, só a premissa já é bizarra o suficiente, mas a história ela te entrega muito mais. Nós já moramos aqui, favoritaço. Gente, que livro incrível. Esse livro aqui, ele alugou assim um triplex na minha cabeça. Eu ainda estou pensando nele. Eu ainda gostaria de ter respostas sobre ele. Aqui a gente tem um livro de um casal, que é a Ivy e a Charlie. Elas compram casas para reformar e depois vender. Uma dessas casas aí que elas estão morando para reformar, uma família chega na porta da casa, ele bate na porta e pergunta se pode dar uma espiadinha na casa por 15 minutos. Não, não pode, a casa é minha. A família ali fala que o pai cresceu ali naquela casa e ele gostaria de poder mostrar para os seus filhos, né, a casa que ele cresceu. Só isso daí já é bizarro o suficiente. E é um daqueles livros que tu cria muitas e muitas e muitas e muitas teorias e no final tu fica assim, igual um doidinho, tentando conectar todas elas. E é quase impossível, gente, conseguir conectar tudo. Porque quando tu acha que tu chegou numa teoria plausível, tu lembra de outro detalhe que faz tu fazer um 360 e mudar todas as tuas teorias. Chame por Andrea, esse livro aqui eu fiquei completamente viciada, fascinada, eu devorei esse livro. Aqui a gente tem a história de 3 mulheres que foram assassinadas pelo mesmo homem. Então sim, a gente tem uma história sendo narrada por fantasmas. A gente vai acompanhar o desencarne dessas 3 mulheres e como que foi para cada uma essa passagem da vida para a morte. É um livro que eu achei ele super forte, com cenas muito delicadas, mas eu gostei muito, muito do toque dele, e eu acho que a gente precisava de mais livros como esse daqui. Hellraiser, aqui, gente, foi a minha porta de abertura para o Clive Barker. Eu nunca tinha lido nada do autor e resolvi começar então por Hellraiser, que eu acredito que seja o livro mais famoso dele. É um livro super pequeno, de 150 páginas. Aqui a gente vai conhecer o Frank, que é um cara que ele quer provar de todos os prazeres possíveis, só que ele acredita que ele já chegou no limite, que ele já provou tudo que ele conseguiria do mundo e agora ele quer mais. E aí então que ele vai chegar
até a caixa de Le Marchand, ele vai adquirir essa caixa, que quando aberta, ela traz criaturas de outras dimensões. Só que ele não contava que a dimensão seria o inferno. Então sim, o Frank traz demônios do inferno, e o que vai acontecer depois, gente, é uma loucura, tá? É uma loucura. O Frank consegue ser um dos personagens mais detestáveis que eu já li. E mesmo que ele seja detestável, em alguns momentos tu vai se ver torcendo a favor dele. Aí tu vai lembrar o quão detestável ele é. Eu amei essa história e eu já comprei vários livros do Clive Barker depois, porque realmente o cara conseguiu se tornar um dos meus autores preferidos com um único livro. Krampus. Krampus também, um baita de um livro favorito. Esse livro aqui eu namorava ele há muito tempo. Eu acho que no mínimo aí uns 2 anos. E aí eu fiz a leitura dele em novembro. E aqui a gente vai conhecer a história do Krampus. Eu acredito que quem acompanhe deuses nórdicos, né, histórias pagãs, conhece a história do Krampus, né, que seria o irmão mau do Papai Noel, só que ele não tem nada de irmão mau, tá? É só modo de falar. Mas a gente vai conhecer a história do Krampus e a batalha dele contra o Papai Noel, tentando provar que o solstício de inverno é muito melhor do que o Natal, e que o Natal é algo que foi criado só para agradar as pessoas. Errado não tá. Enfim, eu achava que esse livro ele iria por um caminho completamente diferente. Vendo a imagem do Krampus, eu pensava que isso aqui seria um livro de extremo terror, uma aberração, que o Krampus seria um monstro cruel. Gente, eu terminei esse livro aqui chorando, vocês não têm noção. Eu achei incrível a leitura. O Bron, assim como o Clive Barker, se tornou um dos meus autores preferidos com um único livro. Eu amei a escrita dele e eu achei o cara super genial. Como que ele conseguiu ligar a história dos deuses nórdicos com a história do Papai Noel e do São Nicolau, que é uma história católica. Então, gente, ele é inteligentíssimo. Como tudo foi conectado, como tudo tem um porquê. Eu amei muito esse livro e recomendo ele para todo mundo que gosta aí de um toque sobrenatural, de deuses nórdicos, do Papai Noel. É um livro muito bacana. E por último, It. Não tinha como não favoritar It. Esse livro aqui, eu levei 2 meses e meio lendo It, então se eu não favoritasse ele, eu era muito doida, gente. Que livro incrível, que livro, que jornada, realmente. Quando falam que It não é a história sobre um palhaço, e sim sobre a amizade de 7 crianças, escute essa pessoa. Aqui a gente tem uma jornada incrível, onde a gente conhece todos os 7 integrantes aí do Clube dos Otários, a batalha deles contra o Pennywise, e claro, né, o Pennywise, que é um monstro que aterroriza, e ver como o Pennywise assume diversas formas para aterrorizar as crianças é incrível. Esse livro aqui é incrível. Eu não tinha nadinha de vontade de ler ele, eu até já falei em outros conteúdos lá no TikTok, que eu não tinha vontade de ler ele. Eu li ele por estar na minha ordem cronológica e eu acabei amando e favoritando. Então é isso, galera. Esses foram os meus livros 5 estrelas e os meus livros favoritados de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um ano muito significativo em questões de leituras. Eu li 63 livros, tive muitas boas leituras e vou falar para vocês que eu tô preparando o vídeo de decepções e abandonados de 2025. Em breve eu vou estar trazendo para vocês e foi muito difícil achar livros que foram decepcionantes no meu ano de 2025. Então eu acho que isso fala muito sobre as minhas leituras e as minhas boas escolhas de leitura. É isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, de comentar, ativa o sininho para tu estar recebendo vídeos novos aqui. E caso tu queira adquirir qualquer um desses livros, eu vou estar deixando todos eles aqui na caixinha de descrição, o link para todos eles. Caso tu for comprar, por favor, compre com o meu link, porque isso ajuda o canal, consigo estar melhorando em vários aspectos aqui para vocês. É isso, galera, e até o próximo vídeo. Tchau!